Bueno, para quem não estava aqui ontem e não viu nosso pitch, meu nome é Stefano, eu atuo já há 11 anos servindo ao varejo como CEO na Wise. Nós temos um RP e um hub de integrações para o varejo, tá? Eu começo então, primeiro, voltando um pouquinho atrás, falando que quando a gente fundou a empresa, foi em 2012, ela ainda se chamava Quanto Sobra, tinha esse logotipo maravilhoso do Show do Milhão, e a gente ficou, nesse primeiro ano, muito focado em conseguir achar o famoso Product Market Fit, porque eu tinha um sócio que trabalhava, que era o nosso desenvolvedor, que trabalhava só de noite, e nem era todas as noites. Então era muito difícil vender o nosso sistema. A gente ficou por muito tempo com um sistema que só tinha entrada e saída, era isso. E aí pulamos para 2014, quando a gente realmente virou um RP, a gente conseguiu emitir a primeira nota fiscal. Então agora sim, a gente tinha um sistema que eu podia pensar em escala. Como é que eu consigo vender, como é que eu consigo crescer, para não ficar aqui indo porta a porta, que era muito trabalhoso. Então eu comecei a descobrir um famoso inbound marketing, estudei e aí fui lá no primeiro RD Summit, em outubro de 2014, e comecei a estudar e aplicar isso. E aí começamos então, vocês podem ver que em 3 anos a gente teve uma diferença de 169 vezes os visitantes mensais. E aqui eu trago para vocês uma informação importante e começa também a falar um pouquinho sobre o mercado e como ele mudou. Nessa época eu estava sozinho fazendo isso. E quando eu comecei, lá em fevereiro de 2015, a gente tinha ali 777 visitas e 6 meses depois a gente tinha 12 vezes isso. Mas era outra realidade. Era outro Google, era outra concorrência, a galera não fazia, então era realmente muito mais fácil de fazer. E eu conseguia fazer os artigos, fazia as landing pages, os materiais ricos, fazia os e-mails, porque sim, era mais fácil. Tinha pouquíssima gente fazendo nessa época. Então, a gente conseguiu fazer isso sozinho. Para vocês terem uma ideia, sem investir R$1 em ads, a gente conseguiu gerar 20 mil leads em média ali por um bom tempo em 2017, tá? Então, chamei uma consultora para me ajudar e contratei o Cássio tá aí com a gente para assumir toda aquela ladainha que eu fazia no marketing para poder focar em construir o time de Insight Sales. E aí, contratei 3 vendedores, 2 deles estão aqui hoje ainda com a gente, estão olhando aí. Nós tínhamos 138 clientes naquela época. Então a gente demorou 4 anos para conseguir 138 clientes, batendo de porta em porta, etc. E depois, nos próximos 7 anos, a gente conseguiu, então, 2.866, que dá essas 20 vezes de crescimento. Aí a gente teve, então, em 2017, que estruturar um time de CS, de Customer Success. E aí, avaliando o que estava acontecendo lá em CS, por que o pessoal está cancelando o sistema? E, ao mesmo tempo, avaliando em vendas, por que a gente não estava conseguindo vender para algumas pessoas, a gente viu que o gargalo agora era o próprio produto. Tudo que está acontecendo pós-pandemia, toda essa transformação digital, aqui nessa época a gente já tinha dados que mostravam que isso ia acontecer. E aí a gente optou em 2018 por construir um software novo, o nosso RP novo, que é o Wise, que eu fiz o pitch ontem. A gente teve a genial ideia de construir do zero. Não façam isso. Foi uma bela porcaria que a gente fez. Porque a gente achou que a gente ia fazer isso em 2 anos. 2 anos tá pronto e tal, 2020, beleza. E demorou 4 anos pra gente lançar em beta, imagina, né? Então, demorou muito mais tempo. Com certeza a gente não faria isso de novo, mas beleza. Conseguimos lançar o sistema. E em 2023, que é o ano atual, a gente conseguiu lançar o nosso hub de integrações, né? Para poder integrar com todos os e-commerce, plataformas, né? E com os marketplaces para poder vender para toda essa galera e que eles consigam aproveitar, claro, todo esse boom aí das vendas digitais, né? Mas o que a gente vai fazer para frente? Porque a gente não vai conseguir repetir esse crescimento de 20 vezes fazendo a mesma coisa sempre. O mercado mudou, isso é fato, e o varejo também mudou, né? Então o que a gente fez não dá mais o mesmo resultado, com certeza, e a gente está avaliando como é que a gente consegue crescer de novo nessa velocidade. Aí, o que a gente está acreditando muito que a gente tem que fazer? Que a gente tem que investir em ads, finalmente, que a gente não fez, né? E eu vou falar um pouquinho depois como a gente vai atuar nisso, mas botar ads para distribuir conteúdo no funil inteiro, tá? E depois vou falar também sobre funil, etc, tá? E vamos investir na construção de autoridade para o nosso mercado, na pessoa do CEO, que sou eu no caso, tá? Porque a gente acredita sim que isso é estratégico para nós daqui para frente. Então a gente gerava os leads, eles pediam um trial do nosso sistema, né? Um teste grátis, e a gente ligava para eles. Mas avaliando os dados do que estava acontecendo em vendas, a gente tinha uma queda vertiginosa de ligações atendidas. Aí eu tava com a Mari, e a gente olhou, né, Mari, uma reportagem da Globo News que dizia que o brasileiro recebia em média 40 calls de spam por mês. Ou seja, o brasileiro recebia mais de uma ligação por dia de alguém querendo vender uma coisa pra ele, alguém que nunca falou com ele. Aí eu saí pela empresa, né, que nem um caduco. Tu atende telefone aí quando eu te ligo? Não, ninguém atendia. Porra, tá explicado, né, eu também não atendo. Por isso que ninguém atende telefone, ninguém aguenta mais ter telefone. Tem que mudar. Aí eu comecei a pensar, bom, mas espera um pouquinho, mas eu tenho WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Eu tenho WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Alguém tá vendendo pra você ver WhatsApp? Não. Pô, tem o canal, né? Vou botar o WhatsApp. E a gente fez isso.
Foi muito bom, a gente conseguiu reduzir o número de vendedores e atender mais leads, então a gente ganhou mais escala e foi muito bom para nós. Porque assim como eu falei, é só vocês pensarem, vocês atendem algum 011 que liga para vocês nunca viram na vida. Ninguém atende, porque sabe que alguém quer me vender, enchendo meu saco, sai fora, tem mais o que fazer. Agora, pensem naquele influenciador que você segue no Instagram e que já deu várias sacadas para vocês. Se ele manda um WhatsApp, vocês não vão responder? Provavelmente vão, né? Eu responderia, né? Agora, se alguém chega no meu WhatsApp sem eu nunca ter falado, eu leio e vai, eu não respondo. Por isso que o conteúdo autêntico e relevante, que dê insights verdadeiros, está sendo cada vez mais valorizado. E para construir essa autoridade, a gente tem que dar um conteúdo que realmente mude o jogo da pessoa, e não mais do mesmo. Insights que realmente façam a diferença na vida daquela pessoa, que ela realmente mude algo e consiga crescer mais. E o próprio Google traz para nós essa informação de que a gente sim está na era da autoridade. Porque caiu na net, né, alguns anos atrás, aí, aquelas orientações do Google de como fazer a avaliação dos artigos internamente, né, para a sua própria equipe, como avaliar se um artigo está sendo bem ranqueado na revisão, né? Eles têm um processo de revisão, pessoas que revisam se o algoritmo está realmente ranqueando bem alguns artigos. E lá tem a qualidade do conteúdo, então, obviamente, o conteúdo continua sendo rei para o Google. Mas, se tu tem autoridade, se o autor do artigo tem autoridade no mercado, o Google vai sim dar mais visibilidade, vai dar mais ranqueamento, e tu vai conseguir faturar mais, porque vai vir mais visitas. Em resumo, então, quem conseguir construir essa autoridade vai ter sim um grande diferencial competitivo em cima da concorrência. E a gente acredita nisso e vai investir cada vez mais nisso. E aí a própria Meta trouxe esses dados aqui, mostrando empresas que têm ainda o marketing de performance única e exclusivamente rodando e aquelas que têm o marketing de performance que também estão focados lá na conversão do fundo no funil, né? A conversão realmente final na venda, contra aquelas que têm isso, mas também têm a campanha de brand, a campanha de maior alcance. Quem tem a campanha de maior alcance rodando gastou só 36% a mais para ter o dobro de alcance. E isso gerou 84% mais busca orgânica. E, no final das contas, gerou 18% mais vendas. Então, tem que sim investir em branding, juntamente com o que já se fazia antes, que era o marketing performance tão falado. Outra coisa que a gente tem que fazer é se conectar com os clientes. Ouvir a própria base, etc. Isso já é muito falado. Mas um case bastante interessante, aí eu trago o Airbnb de novo. Ele foi além, o CEO da Airbnb foi além. Ele não parou no foco no cliente, ele virou o próprio cliente e ele teve o foco do próprio cliente. Passou 6 meses morando só em Airbnbs, em apartamentos que ele alugava da própria plataforma. E dali, ele tirou uma série de dores, eles lançaram mais de 50 funcionalidades para resolver problemas que a Airbnb tinha. E ele percebeu que as 10% piores experiências que ele tinha acabavam detonando com toda a imagem da plataforma Airbnb que ele tinha. Então, por isso, eles lançaram essas 50 funcionalidades, e uma das coisas que era muito reclamada, por exemplo, era a falta de transparência nos preços. Tinha anfitrião que botava lá, R$500 para tu alugar, né, $500, só que daí chegava na hora de pagar, tinha mais taxa de limpeza, taxa disso, daquele outro, dobrava o custo, né? Então isso dava bastante problema. Além do que, o custo era muito alto, às vezes ele percebeu que ele passou um dia super ocupado, ele só queria um lugar para dormir e tomar banho. Ele não queria todo um apartamento. Só que era muito caro, então só para dormir, vou alugar um apartamento inteiro. Aí lançaram o Airbnb Rooms. E claro, também ferramentas para os próprios anfitriões, para facilitar a vida deles e impedir aí que o anfitrião entregasse uma má experiência para o cliente na ponta, mas também não saísse prejudicado, né? Agora, falando em tecnologia, um pouquinho, né? Também para esse varejo aí, o que a gente percebe muito? Que o varejo, ele está querendo tomar mais decisão com base em dados. Então a gente tem um varejista que começa a entender o que é CAC, por exemplo, o custo de aquisição de cliente, o que é LTV, quanto esse cliente me traz ao longo do tempo. Com isso, ele entende que ele precisa ter mais eficácia no capital dele, ele precisa comprar melhor, entender o giro de estoque, e ele começa a querer gerir a própria base de clientes com dados. Por quê? Porque ele percebe que o CAC só aumenta. Assim como é para nós no SaaS, assim também é para o varejista. O CAC só aumenta. É comprovado. Todo mês ele está mais caro para esse cliente. Então é muito barato eu vender de novo para quem já é meu cliente. Vamos investir em recompra. E ele percebe que tem uma mina de ouro dentro de casa, que é a base de dados dele a respeito do próprio cliente. Então ele começa a usar isso para vender mais para a própria base. Os chatbots é óbvio, e-commerce já usa há muito tempo, vendendo 24/7, ajudando o cliente, tirando dúvida, fazendo vendas sem ter que ninguém tá ali. Agora o WhatsApp também, cada vez mais presente, tanto reativo, né, quanto proativo. Tá? Isso é uma tendência e já está acontecendo, né?
Uso de ferramentas digitais, então automação de marketing também cada vez mais, e-mail marketing, WhatsApp, etc. Tudo com CRM, né, integrado para poder direcionar as campanhas e fazer bem feito, não é simplesmente botar, né? Mas é sim uma tendência muito forte. E a inteligência artificial, que é a grande virada, pensando no pequeno varejo, que aqui a gente atende, né? Porque esse pequeno varejista não tem tempo para ler esses dados muitas vezes, ou se ele tem tempo, ele não sabe ler, não sabe o que fazer com esses dados, que decisão tomar. Por isso, aqui a gente tem a grande virada, porque é a máquina servindo ao homem, né? Como eu falei ontem no pitch daí, a régua está subindo, está cada vez mais difícil fazer varejo. O varejo compete hoje não só, eu tenho loja física, sim, mas tu compete com a Shine, tá vendendo para o mesmo cliente e o mesmo produto. E assim, a gente compete com empresas globais e nacionais que estão aí e estão querendo o mesmo cliente que a gente. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, eu torço do fundo do meu coração que eu tenha agregado algum valor para vocês com a minha fala, tá? Meu contato tá aqui, meu WhatsApp, meu Instagram, me sigam lá. Quem quiser falar comigo, vou estar pelo evento, a gente tá com o stand ali também. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Obrigado!